Bom, senhores, já tomaram o cafezinho, já estão mais descansados. Vamos partir para a nossa 10ª aula. Continuando aí o que nós estávamos falando sobre salário e remuneração, a composição desse salário e a composição dessa remuneração, já falamos aí de vários elementos, né, constitucionais, de convenções, mas vamos esmiuçar um pouco mais isso, tá? Para que não fiquem dúvidas depois do porquê eu fui pego numa questãozinha da prova, aonde estavam colocando aí um determinado elemento sutil e que vocês foram pegos aí por esse elemento. Então vamos tocar aí um pouquinho mais, tá bom? Vamos no salário normativo, tá bom, gente? Salário normativo, artigo 7º da Constituição, né? Estabelece o piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. O salário normativo é o salário fixado para o trabalhador pela cláusula prevista em acordo coletivo, convenção coletiva ou decisão normativa. Geralmente, a cláusula indica um percentual de aumento sobre o salário do trabalhador vigente na época da data base. O que é isso, gente? Nós já falamos bastante sobre a convenção coletiva, mas é bom vocês entenderem um pouquinho. Convenção coletiva, fica ali uma briga entre os sindicatos dos empregados e os sindicatos dos empresários. Então, essa briga começa meses antes da data base, que em alguns momentos é maio, outras é junho, depende da atividade, mas meses antes começam a guerra, né? Então, essa guerra olha, o sindicato dos empregados querem um aumento de 20%, o sindicato dos patronais, dos patrões ou das empresas querem um aumento de 2%, e essa discussão começa a rolar. Além de outros elementos dentro de uma convenção coletiva, que alguns direitos, alguns deveres, algumas peculiaridades de cada função são discutidas ali. Então, é aí que está o aumento do trabalhador vigente nessa data base, ou seja, é um percentual aonde foi acordado entre as partes que está perfeito. A partir dessa convenção coletiva, vamos reajustar o piso salarial em tanto e outras funções e as demais funções num percentual diferenciado, normalmente é assim, tá bom? Só para que vocês entendam, às vezes é colocado aí, né, umas coisas muito cheias de graça, mas não é tão complicado assim. Piso salarial, nós já falamos sobre isso, é o limite mínimo de ganho atribuído a uma determinada categoria profissional em termos absolutos. Assim, se houver disposição lá na convenção ou na decisão normativa determinando que um trabalhador de uma categoria profissional respectiva seja empregado com um ganho inferior ao valor, por exemplo, de R$ 2.000, esse caso será o piso salarial. Ou seja, eu vou admitir uma pessoa hoje na minha empresa, eu não posso admitir com menos do valor que é considerado piso salarial. Dei um exemplo aqui de 2.000, tá, perfeito. Então, eu não posso admitir ninguém com menos de R$ 2.000 na empresa. Esse é o piso salarial da categoria, colocado na convenção coletiva e em outras formas de acordo, mas que é determinante. Então, eu não posso pegar um auxiliar de produção, por exemplo. Eu tenho auxiliares de produção lá que ganham, sei lá, 3.000, 4.000, 2.500, 2.600, sei lá, vários aspectos, né? Esses elementos, às vezes dentro de um plano de cargos e salários, tem lá a sua classificação A, B, C, D. Tá, perfeito. Então, eu vou contratar alguém para trabalhar na função de soldador A. Eu tenho que trazê-lo na composição de soldador A, tá? Não posso mudar isso. E se eu for contratar qualquer outra pessoa dentro da empresa com qualquer função ali, não pode ser menos que o piso. E se você tiver um plano de cargos e salários, você tem que seguir o salário que está lá determinado naquela função que ele está sendo contratado. Ah, mas eu tenho outra que está lá há 5 anos, está ganhando 2.200, eu vou ter que contratar por 2.200? 2.200. Se é a mesma categoria, vai fazer a mesma coisa, 2.200. Ah, mas meu chefe não faz assim. Seu chefe, como eu já disse, ele tem problemas sérios de correr risco. Ao invés de ele pular de paraquedas, ao invés dele, sei lá, fazer um rapel, ele faz esse tipo de coisa. Por quê? Porque deve ser emocionante você tentar
burlar a lei e tentar achar que pode fazer isso e que isso vai sair impune. Às vezes até consegue sair impune, infelizmente, mas não é por aí, tá bom? Então, o piso salarial, né, o limite mínimo, como nós já dissemos aqui, vamos passar agora ao salário mínimo profissional. É o próprio piso salarial, que nós já falamos, quando fixado não apenas para incidir sobre os contratos em curso, ou seja, vai sair lá um percentual e os contratos que já estão funcionando vai incidir sobre eles, mas também para os que vierem a serem celebrados no futuro, o salário estabelecido pela Lei 7.394 de 85. Para os técnicos de radiologia, é um exemplo, tá, gente? Constitui caso típico de salário profissional, tá bom? Então, quer dizer, é uma função diferente que tem que ter aquele salário determinado para a categoria, ponto. A classificação do salário profissional envolve a extensão e a complexidade de cada profissão, justificando a existência de padrões diferentes de remunerações mínimas para as diversas profissões, como, por exemplo, o caso de médicos, engenheiros, advogados. Todos esses têm um valor determinado de mínimo. Não dá para você chegar lá e falar assim, não, olha, o médico, eu não sei qual é o piso do médico hoje, não é minha área. Mas vamos dizer que o médico tem um piso salarial para trabalhar no hospital de, sei lá, 5 mil reais. Ah, eu vou contratar o médico por 2. Não dá, não pode, ok? Não pode. Os métodos de fixação dos salários profissionais são a lei, a convenção coletiva, o acordo coletivo, a sentença ou a decisão normativa, tá bom? Então, quer dizer, não tem para onde correr, tá, gente? É uma coisa ali, tem que funcionar e é isso que você tem que pagar. Ponto. Ah, mas não quero. Não seja empresário. Tá? Pisos salariais estaduais, gente. A Lei Complementar 103 de 2000, né? Autorizou os estados e o Distrito Federal a instituir, mediante lei de iniciativa do Poder Executivo, um piso salarial de que se trata o inciso 5º do artigo 7 da Constituição, para os empregados que não tenham piso salarial definido em lei federal, ok? Se não tem lá definido, cabe aos estados estarem colocando convenção, o acordo coletivo de trabalho também, não está lá fixado em lugar nenhum, o estado pode fazer isso. Isso também poderá ser estendido para os empregados domésticos, que é a LC 150, tá, gente? Empregados domésticos, normalmente, eles têm algumas diferenças, né, do empregado urbano. Aconselho que vocês leiam, não é tão grande assim. Tá? Empregados domésticos é uma coisa que cai legal na prova da OAB. Contudo, pretendendo evitar manobras políticas e eleitoreiras, coisas que não acontecem no nosso país, não poderá ocorrer no segundo semestre, no ano em que se verificar a eleição para os cargos de governador dos estados e do Distrito Federal, e de deputados estaduais e distritais. Também por decorrência disso, que é chamado Pacto Federativo, não atinge a remuneração dos servidores públicos federais e municipais. Gente, acho que aí fica claro também o porquê que tem esse adendo aí na lei, né? Esse complemento. Por quê? Politicamente dizendo, seria interessante a mim, sendo um candidato a algum cargo público aí, como governador, não sei o quê, interferir nos salários dos servidores de alguma forma, sendo que a eleição vem agora no próximo ano, né? Então, nesse último semestre, eu aumento o salário de todo mundo fica feliz da vida comigo, então, nossa, o Firmino é o cara, eu vou votar no Firmino, pô, ele me deu um aumento do caramba, não é? Então, não pode, se na prova sua acontecer isso, de existir essa alteração de salários aí por parte dos servidores públicos, né? E que alguém esteja proporcionando isso, até mesmo visando as eleições, e isso pode ficar de uma forma implícita e não explícita, né? Vocês já sabem que isso não pode acontecer, tá bom? Então, dito aí, normalmente é seguido. Então, vamos tocar a vida adiante, né, gente? Pisos salariais estaduais ainda, né? Essa lei complementar 103, ela tem sofrido um monte de críticas aí pelas suas inconstitucionalidades. Possibilita padrões monetários mínimos regionais, colidindo aí com o artigo 7º da Constituição, que menciona um salário mínimo unificado.
tá? Então já colide aí essa lei complementar, colide com a Constituição em seu artigo 7º aí, inciso 4º. Não se coaduna também com o artigo 7º, inciso 5º, que estabelece que o salário condizente com a extensão e complexidade da função, o que nada tem a ver com os salários diferenciados para os salários de estados da federação, ok? Então, gente, só para complementar essa parte do funcionalismo, né? Esses pisos salariais estaduais que existem, infelizmente, eles são inconstitucionais no que diz respeito ao artigo 7º. Então, por que que existem? Porque é inconstitucional e ninguém ainda brigou por essa inconstitucionalidade, né? Os nossos legisladores estão preocupados com N fatores, talvez com muito serviço, né? E esquecem, como eu disse lá no começo para vocês, de regulamentar algumas coisas ou de brigar por algumas coisas que não são, que não batem com a Constituição Federal. Ah, mas eu não gosto da Constituição, professor. Beleza, então faça outra, né? Então mude isso, sei lá, entre com uma alteração da Constituição e mude esses elementos. Mas isso cabe aos legisladores fazerem, né? Então, o que nós podemos fazer? Aceitar. Está aí, está na lei, está funcionando, as pessoas ainda fazem esse tipo de coisa, então vamos tocando a vida, tá bom? Então vamos agora para o salário, para a aferição desse salário, um pouco mais, complementando um pouco mais. O salário pode ser oferido levantando-se em consideração os seguintes critérios: salário por unidade de tempo, né? Em função do tempo que ficou ou permaneceu à disposição do empregador, que nós já falamos, não sofre influência no rendimento do empregado, bem como no resultado obtido pelo empregador. É a forma mais usual para a mensuração do salário pago. Significa ainda que o salário pode ser pago por hora, por dia, por semana, por quinzena, por mês, ok? Depende do que você contratou lá. O salário somente pode ser ajustado no máximo por um período de um mês. 459, dá uma lidinha lá, já falamos também. A adoção da unidade de tempo não pode ser confundida com períodos de pagamento, tá, gente? Unidade de tempo não significa o período em que você vai ser pago. O horista, por exemplo, ele pode receber os seus salários no final do mês ou na semana. O que é um horista? Vamos lá deixar claro para vocês isso também, que é uma coisa que as pessoas não entendem, principalmente as pessoas que recebem por mês. E às vezes o horista recebe por mês também, mas ele recebe por hora, por hora. Isso é muito comum em empresas, grandes empresas, né, como metalúrgica, um exemplo aqui. Então o cara recebe sei lá, o auxiliar de produção A recebe tanto por hora, né? O B recebe um outro tanto por hora, o C um tanto maior por hora, e assim vai. Aí, quando você faz as contas no final do mês, quem trabalhou no departamento pessoal como eu sabe o que eu estou falando, você vai pegar essa quantidade de horas, multiplicar aí pela quantidade mensal, 220 em regra, né? E chegar no salário do horista, tá? Mas esse horista, você pode ter feito um acordo com ele diferente, ele pode receber isso no final do mês ou no final da semana, depende do contrato que você fez com ele, tá bom? Então, é uma relação contratual, uma relação de emprego, uma relação contratual, não como assível, mas ela é uma relação que tem que ser respeitada. Então, nós temos lá um mensalista que recebe por mês, né? Quer dizer, eu recebo R$1.100 por mês, tá, perfeito. Trabalhando 30 dias no mês. Recebo R$1.100 trabalhando 220 horas. Ele é um horista, mas a quantidade de horas dele é que determina o quanto ele vai receber, tá bom? É só uma forma diferente de fazer esse cálculo por alguma razão. Alguém achou que isso era interessante num determinado momento da legislação trabalhista. Salário por unidade, obra, né? A produção. Por salário por unidade de obra, compreende-se o que é fixado por unidade produzida durante a jornada de trabalho. Então, quando você fala de salário por produção, é fixado pelo quanto o cara produz na jornada de trabalho. A citada forma é empregada nos trabalhadores manuais, sendo que o empregado recebe pela produção realizada. Todavia, ele é assegurado o pagamento do salário mínimo, sempre o salário mínimo, tá, gente? Lembra lá do artigo 7º.
O salário é calculado em função da produção do empregado, não se levando em conta o tempo que o trabalhador permanece à disposição do empregador. Então, nesse caso específico, que o cara está trabalhando sob produção, não importa quanto tempo ele ficou ali à disposição do empregador, ele recebe por produção. É um outro tipo de contrato. O 483 da CLT fixa a justa causa do empregador autorizado a rescisão indireta do contrato de trabalho quando houver a redução do trabalho, sendo que este pago por peça ou tarefa, de forma a afetar sensivelmente a importância dos salários. Aqui cabe uma certa ressalva. O que acontece aqui? O 483 da CLT, na sua linha G, ele fixa o seguinte: o empregado pode dar uma justa causa ao empregador. Por quê? Porque ele recebe por tarefa, ele recebe lá por produção. Só que aí, sei lá o que aconteceu na empresa, o cara ficou com uma produção muito baixa e ele está recebendo muito menos do que ele recebia antes. Então fica difícil para que ele sustente a família dele, lembrando que salário é o quê? Alimento. Então começa a ficar essa situação desproporcional, ou seja, eu ganho por produção, mas eu tenho que ter o que produzir. Se eu não tenho o que produzir, ou tenho muito pouco a produzir, eu vou receber muito pouco. Então, permite aí a rescisão indireta, que é a justa causa do empregador. Lembra que nós falamos agora na aula anterior? Então, posso dar uma justa causa nele, sendo eu demitido, e vou partir para outra atividade, outra empresa, outro local. Tá bom? Deu para entender, gente? Não é tão complicado assim, mas acontece, está aí na lei. Se isso acontece na vida real, né, saindo desse mundo CLT, eu vejo muito pouco isso acontecer, muito pouco. Mas é permitido? É permitido. É só entrar com a petição e solicitar sua rescisão indireta. Né? Cabe ao juízo decidir se ela é válida ou não, mas nesse caso a CLT determina que sim, provavelmente será, tá bom? Então, salário por produção, salário por tarefa também, vamos lá. O salário pago por tarefa possui como base a produção do trabalhador, que nós estamos lá no mesmo processo, né? O qual, após cumprir a sua obrigação de produzir um determinado número de peças por dia, estará dispensado do cumprimento do restante da jornada diária. O cara já fez o que ele disse que ia fazer, não é? Está dispensado, pode ir embora para casa, tá bom? Se ficar laborando após o cumprimento da tarefa diária, deverá receber por um acréscimo por valor que foi estabelecido. Bom, se você contratou o cara para ele fazer um determinado número de peças num determinado tempo e ele faz antes, tá? Ou ele vai embora ou ele fica ali trabalhando mais. Se ele ficar trabalhando mais, ele tem que receber por isso. A legislação consolidada permite o salário por tarefa, como se depreende no pagamento das férias, o 1422, tá? E da rescisão indireta no 483G. A adoção do sistema de mensuração de salários pelo critério de tarefa não elide a responsabilidade do empregador em pagar a quantia mínima prevista na lei lá 8.716/93, que é o pagamento do salário mínimo, ok? Para quem recebe por tarefa, o cálculo do salário e dos DSRs acompanha o mesmo critério de desenvolvimento do item anterior. Ou seja, você vai ter que pagar o DSR, vai ter que fazer tudo bonitinho e não pode ser menor que o mínimo também, tá bom? Agora nós vamos começar o salário mais complexo aí para entendimento de vocês. Esse salário in natura ou salário utilidade, ele é um salário que, para ser bem sincero para vocês, aqui no urbano, né, nas grandes cidades, em 30 anos de carreira aí que eu tenho, eu vi muito pouco mesmo. Talvez lá no meu início de carreira, nos anos 80, talvez eu tenha visto alguma coisa, mas não me lembro ao certo. Mas é uma coisa diferente. Mas para você, às vezes no fundão, nós estamos falando de Brasil, gente. Brasil é um negócio assim descomunal. Em termos de tamanho, de culturas, de sotaques, de costumes, de ideias, de empresários, de ramos de atividade, né? Os mais diversos possíveis. Então, lá para alguns lugares mais afastados, provavelmente você ainda vai
incorrer nesse tipo de situação. Posso até dizer para vocês que há muito pouco tempo eu vi uma reportagem, não me lembro de qual TV, sobre a produção de cacau numa determinada região aqui do país. Acredito que todos vocês sabem que o cacau tem um valor extremamente alto aí no seu final, né, da linha produtiva, mas muitos trabalhadores que estão lá no início dessa linha produtiva, que são os catadores do cacau, em regiões íngremes, né, para que isso se faça, até mesmo feito por crianças, que existe uma ilegalidade total disso, mas por costume da região isso acontece, apesar da fiscalização do Ministério do Trabalho ir lá pressionar, acertar, mas é difícil, né? É um país muito grande, você precisaria ter uma fiscalização assim gigantesca para que não houvesse abusos de nenhuma forma. Mas o que eu quero dizer, essas pessoas no início da cadeia produtiva, que são os catadores de cacau, é para que vocês entendam o que é esse salário in natura, tá? Eles têm lá um determinado valor por quilo da castanhazinha que sobra. Depois que você abre a fruta do cacau, tira toda aquela polpa, sobra uma castanhazinha, seca-se isso e depois isso vai dar 1 quilo. Eles recebiam lá em torno de 9, quase 10 reais por quilo, né? Só que existe o outro cara que é o dono da terra do cacau, que teoricamente é o empregador, que tem um contrato com esse catador, tá? Ou deveria ter um contrato. Esse contrato determina que ele vai pagar esse valor X, Y, que varia de acordo com a safra, com a demanda de mercado, alguma coisa assim, e que ele seria responsável, o empregador, pelos defensivos agrícolas ou por tudo que é necessário para que a produção se desenvolva. Na vida real, o que acontece? O coitadinho que está lá pegando o seu cacau, fazendo essa parte de colher esse cacau, ele acaba assumindo também a manutenção desses pés de cacau, com defensivos agrícolas, com manutenção de todos os produtos necessários para o desenvolvimento da planta em si. E isso às vezes é considerado um salário in natura, o que não pode ser. Por quê? Porque está em contrato, que deveria ser do empregador, e o empregador fala assim, não, olha, você já tem casa, comida, roupa lavada, tudo isso aqui, eu te forneço isso, isso e aquilo, e eu vou considerar isso como in natura, e vai descontando. Então essas pessoas vivem um sistema de subsistência, quer dizer, eles passam a ser praticamente escravos do produtor, né? Então, como isso pode acontecer no país em 2021? Como eu disse para vocês, é um país muito grande, né? Tanta coisa para ser feita nesse país, tanto que se fazer, e as pessoas ainda ficam discutindo idiotices por meses a fio, né? Mas é o caso de crianças na lavoura, é o caso de exploração de trabalhadores, é o caso de N fatores aí que não vem ao caso. Mas para que vocês entendam, o salário in natura, ele não pode, esse tipo de coisa não pode ser considerado salário in natura, tá? Uma reportagem que eu vi agora recentemente. Então vamos entrar no salário in natura para que vocês o entendam, tá? Em algumas regiões ele ainda existe, e existe ainda com grande força, existe. Nos grandes centros, muito pouco. Na prova de vocês, vai cair com certeza, tá bom? Por quê? Porque é uma coisa que não é habitual aqui no dia a dia nosso, né? Mas vai cair. Então vamos lá. Salário in natura. O salário in natura, ou salário utilidade, né? Saber se determina a utilidade recebida pelo empregador, detém a natureza salarial ou não, possui interesse não só teórico, mas essencialmente prático, em razão das diversas decorrências advindas para o contrato de trabalho, em face da sua integração ao salário no cálculo de diversos direitos trabalhistas. Ilustrando, cabe mencionar que se a prestação for salário e utilidade, será devido o depósito do Fundo de Garantia e sobre ela incide a Lei 8.036/1990. Tá? Então, o Fundo de Garantia incide sobre essa parte do salário in natura, lembrem-se disso, isso pode cair na prova de vocês.
Além disso, no âmbito previdenciário, haverá incidência da respectiva contribuição. Tem que também pagar a contribuição da Previdência Social sobre essa parte considerada in natura, tá? Aí eu coloquei o artigo 9º, o parágrafo 9º do artigo 28 da 8.212, que elenca uma série de pagamentos feitos ao empregado que não são considerados como salário de contribuição. Logo, não tem natureza salarial. Perfeito, gente? Eu estou colocando não primeiro para depois a gente entender outra parte. Exemplos: indenizações recebidas, que trata o 479, não integra. Recebidas a título de abono de férias, não integra. Parcela recebida a título de vale transporte, não integra. Tem legislação própria do vale transporte. Participação nos lucros e resultados da empresa, quando não paga e creditado de acordo com a lei específica. Tá bom? Então, só para que vocês entendam. O artigo 458, além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário para todos os efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações in natura, que a empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado. Em caso algum, será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas. Voltamos de novo a falar das bebidas alcoólicas e drogas. Não pode fazer parte da remuneração desse empregado. Como caracterizar o salário utilidade? Eu acho que aqui vocês vão entender porque fica simples. Se a prestação é fornecida para o trabalho, não tem natureza salarial. Caso seja pelo trabalho, considera-se salário utilidade. Então, se eu forneço equipamentos, eu não posso considerar isso como sendo de natureza salarial, é para o trabalho do cara. Agora, caso seja pelo trabalho, considera-se assim o salário utilidade. A diferenciação aqui, portanto, é pela indispensabilidade ou não da utilidade fornecida pelo empregador para a prestação de serviços pelo empregado, o que, em realidade, vai depender fundamentalmente das condições e circunstâncias do caso concreto. Você precisa analisar lá o que está acontecendo para você saber o que é e o que não é. Outro requisito é o fornecimento da utilidade de forma habitual. Tem que ser habitual, tá, gente? Utilidades in natura, habitação, energia elétrica, veículo, ok? Cigarro não integra o salário, já falamos isso. Jurisprudência, eu estou falando para vocês da súmula 367, só para vocês terem uma ideia, tá? Vai lá dar uma lida nelas. Jurisprudenciais, está aí todo o processinho. A habitação, a energia elétrica e veículos fornecidos pelo empregador ao empregado, quando indispensáveis para a realização do trabalho, não tem natureza salarial, ainda que no caso de veículo, seja ele utilizado pelo empregado também, ok? Se o empregado precisa de energia elétrica, de veículo, de habitação, para que ele faça o trabalho dele, mesmo que ele use esse carro aí para fins pessoais, não pode ser considerado como salário in natura, tá, gente? Em atividades particulares, inserida aí e ratificada pelo Tribunal do Pleno. Cigarro novamente, né? Tá aí a OJ para que vocês deem uma lida e vejam o porquê não pode fazer parte do in natura, tá bom? Como é que você calcula esse salário in natura? Estabelece o artigo 458, né, no seu artigo 1º da CLT, que os valores atribuídos às prestações in natura deverão ser justos e razoáveis, não podendo exceder, em cada caso, um dos percentuais das parcelas componentes do salário mínimo, artigo 81 e 82. No entanto, quando o valor da utilidade de natureza salarial, a súmula 258 TST, esclarece que os percentuais fixados em leis relativos ao salário in natura apenas se referem a hipóteses em que o empregado percebe salário mínimo, apurando-se nas demais o real valor da utilidade. Ok? Então, esses percentuais que nós vamos ver agora são referentes ao salário mínimo. E às vezes, se o cara ganha muito mais que isso, aí você vai ver o real, né? E vai fazer a sua captação por analogia.
A habitação e a alimentação fornecida como salário-utilidade deverão atender aos fins a que se destinam e não para exceder, respectivamente, a 25% e 20% do salário contratual. Deu para entender, gente? Tratando-se de habitação coletiva, o valor do salário-utilidade a ela corresponderá será obtido mediante a divisão do justo valor dessa habitação, ou seja, quanto custaria o aluguel disso, né? Pelo número de coabitantes, ou seja, todo mundo que está lá dentro. Vedada, em qualquer hipótese, a utilização da mesma unidade referencial para mais de uma família. O valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio ou não, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, próteses, órteses, despesas médicos hospitalares ou outras similares, mesmo quando concedido em diferentes modalidades de planos e coberturas, não integram o salário do empregado para qualquer efeito, nem o salário de contribuição, para efeitos previstos na linha da Lei 8.212. Gente, serviço médico odontológico, e aí você vai lá com seus reembolsos todos aí relacionados a matérias, não integram o salário do empregado para qualquer efeito e nem o salário de contribuição. Perfeito? Deu para entender até aí, gente? Parece um negócio extremamente complicado, mas não é. São coisas que as pessoas sempre tentam colocar, estou pagando isso para você, então vou afetar seu salário. Vai complementar, vai aumentar seu salário. Não vai, não vai. Tá ok? São coisas, uma coisa, outra coisa, como diriam alguns aí há muitos anos, né? Então, você quer calcular, é dessa forma. Então, vamos lá, o que não é um salário in natura. A ausência da natureza salarial de certas utilidades é uma importante forma de incentivar a concessão da utilidade pelo empregador. Não sendo incluída na remuneração, folha de pagamento, o empregador tem certamente maior disposição para fornecer ao empregado o bem jurídico em questão, o que acaba beneficiando o próprio trabalhador. Nesta linha, observa-se a tendência da própria legislação, como se verifica na Lei 10.243, que modificou o artigo 458 da CLT, excluindo a natureza salarial de diversas utilidades concedidas pelo empregador. Quais sejam, vamos lá, vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos aos empregados e utilizados no local de trabalho para a prestação do serviço. Isso não é in natura, tá bom? Educação em estabelecimentos de ensino próprio ou terceiros, compreendendo valores relativos da matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material didático. Transporte destinado ao deslocamento para o trabalho e retorno, em percurso, servido ou não por transporte público. Isso aqui mudou há pouco tempo, tá, gente? Antigamente era considerado até tempo à disposição do empregador, não é mais. Assistência médica, hospitalar, odontológica, prestada diretamente ou mediante seguro-saúde, seguros de vida e acidentes pessoais, previdência privada. Depois vetaram aí o valor correspondente ao Vale Cultura. Ok, gente? Deu para entender um pouquinho aí do salário in natura, o que não compreende. Então, se for destinado ao trabalho, não é salário in natura, mas pelo trabalho é salário in natura. O que acontece? Às vezes, uma moradia, a pessoa está lá, né? Mas ela não precisa necessariamente morar lá. Ela pode estar vindo, por exemplo, para fazer o serviço, né? Mas ela está numa moradia, ela tem que pagar por essa moradia. Então, é considerado um salário in natura. Agora, para fazer o trabalho que ele pegue, por exemplo, um carro que ele necessita para executar essa tarefa, ele não é considerado in natura. É uma despesa do empregador e não do empregado. Não sei se ficou muito claro in natura. Caso vocês tenham dúvida, nós podemos fazer isso de novo. Mas eu acho que quando vocês pensam aí ou pelo trabalho ou para o trabalho, vocês conseguem determinar o que é in natura muito fácil, né? O que eu preciso para trabalhar não é in natura e o que eu não necessito, mas que
estou utilizando do empregador, passa a ser in natura, mediante os percentuais que vocês viram, de 20% e 25%. Não abusando. Por quê? Porque senão o cara não recebe salário no final do mês. Ele vai receber o quê? Nada. E aí nós vamos desde o Brasil feudal, né? Nós continuamos aí com o trabalho escravo dentro do país, trocando, como vocês acho que já viram isso em documentários e até no tempo em que novelas eram bem feitas e mostravam a história para vocês, daqueles colonos que trocavam ali a comida, né, e tudo que eles faziam pelo serviço prestado e ficavam sempre submetidos àquela vendazinha do proprietário da terra, né? Então, eles não tinham salário, eram escravos trabalhando a troco de comida, de vestimenta e de moradia. Então, existe esse determinante? Existe. Está na lei? Está. Ainda existe no Brasil esse tipo de situação? Existe. Infelizmente existe. Eu dei um exemplo para vocês agora de uma reportagem recente que eu vi. Não sei nem se ela é antiga ou não, mas recente, aonde você vê isso acontecendo nas plantações de cacau aqui do nosso país. Então, às vezes, quando você está lá comendo seu chocolatinho, lembre-se de que a pessoa que lá na frente, que estava tirando aquela sementinha do cacau, ela está praticamente num trabalho escravo. Então, hoje em dia os mimimis são muito grandes, né? Olha, porque tem trabalho escravo no outro país, eu não vou comprar esse tênis ou essa marca. E olha como tem um trabalho lá, porque as madeiras não são certificadas. Aí nós temos até indivíduos internacionais que vêm nos criticar aqui, né, pela nossa natureza ou por tudo que nós fazemos no nosso país, sendo que o nosso país tem muita, mas muita área preservada, né? Mas nós temos que fazer uma autocrítica. O Brasil, ele tem muito que crescer, ele tem muito que pensar, ele tem muito que ser refeito, acho que essa é a palavra, né? Passamos aí por décadas e décadas onde o país foi esquecido. Então nós temos aí muitas pessoas necessitando de nossa ajuda, muitas pessoas precisando de casa, muitos trabalhadores sendo explorados nesse país. E não pense você que é só na zona rural, não. Aqui também no urbano isso acontece muito, né? Então eu acho que está mais do que na hora de nós repensarmos o nosso país e criarmos valores sólidos, sabe? Valores de família, valores de responsabilidade, valores de crença na ajuda ao próximo, né? E não somente do maldito jeitinho brasileiro de sempre tomar vantagem sobre tudo, né? Por quê? Se eu faço algo de bom para alguém, eu tenho que ganhar alguma coisa com isso. Você não tem que ganhar nada. Faça alguma coisa de bom para alguém porque você é bom. Ou mesmo que você não seja bom, né? Que você acabe fazendo algo de bom. Perfeito? Então vamos lá falar um pouquinho de gorjetas. Acho que para nós finalizarmos essa aula de hoje. Gorjetas. Vamos lá então, senhores. Nossa famosa gorjeta. Está aí a súmula 354 do TST. Sugiro que vocês deem uma lida. As gorjetas cobradas pelo empregador na nota de serviço oferecidas espontaneamente pelos clientes integram a remuneração do empregado, não servindo de base de cálculo para as parcelas de aviso prévio, adicional noturno, horas extras e repouso semanal remunerado. Conseguiram entender isso? Não servindo de base para cálculo de parcelas de aviso prévio, adicional noturno, horas extras e repouso semanal remunerado. Considera-se gorjeta não só a importância espontânea dada pelo cliente ao empregado, como também o valor cobrado pela empresa como serviço ou adicional a qualquer título e destinado à distribuição aos empregados. Dá uma olhadinha lá no 457. Antes da reforma, não havia uma regra geral sobre o tema na CLT, até a chegada da lei da gorjeta, a 13.419, em vigor desde maio de 2017. Este texto definiu como teria que ser o rateio da cobrança em bares, restaurantes, hotéis e estabelecimentos similares.
estipulou, isso antes da reforma, estipulou que as gorjetas, que se tratavam de uma receita dos trabalhadores, integrando o seu salário, mesmo quando cobradas pelo empregador. E a empresa que não o fizesse, fizesse o repasse, teria que pagar uma multa ao empregado. No caso de reincidência, teria aí o seu valor triplicado, tá bom? Depois da reforma, a nova lei acabou retirando os parágrafos da lei da gorjeta introduzidos na CLT, como aquele que garantia esse dinheiro para os trabalhadores com a distribuição e rateios definidos por convenção ou acordo coletivo. Perfeito? Legalmente, a gorjeta voltou à situação anterior de maio de 17, sem um regramento nacional. Ou seja, já estamos nós de novo sem um regramento para isso. A medida provisória 808, criada para esclarecer alguns aspectos da reforma, regulamentava a questão colocando a lei da gorjeta entre os pontos que não foram contemplados pela reforma trabalhista e precisavam de regulamentação. Contudo, a MP 808 perdeu sua validade, como uma pancada delas foi perdendo validade aí, na loucura que nós estamos vivendo nos últimos tempos, né? Assim, o texto original da reforma trabalhista voltou a valer e não há mais a obrigação de os patrões colocarem a gorjeta no contra-cheque ou fazer anotação na carteira de trabalho dos garçons, por exemplo. No entanto, a reforma trabalhista trouxe o conceito de que o negociado prevalece sobre o legislado. Ou seja, se houver negociação ali, meu irmão, tiver na convenção, tem que fazer. As convenções e acordos coletivos têm força de lei, tendo autonomia para regulamentar diversas questões sobre a relação entre o empregado e o empregador. Tá? Então, foi acordado, tem que fazer. Assim, se as gorjetas estiverem regulamentadas nesses dispositivos, os empregadores devem observá-las em todos os seus atos e decisões. Ok, gente? Então, antes da reforma, legal, agora nós vamos poder, o empregador é obrigado a anotar na carteira de trabalho, a colocar lá, fazer a divisão, acertar, tudo bonitinho. Pós-reforma, para variar, o legislador fez essa reforma aí como se fosse um furacão, né? Ninguém pensa. Aí não foi determinado, né? O que a legislação não foi feita para complementar isso. Aí o que aconteceu? Veio uma medida provisória, 808, vamos lá, vamos tentar regulamentar. Aí o nosso Congresso Nacional, como gosta de não dar andamento nas medidas provisórias, e vocês sabem que as medidas têm um tempo limite, terminou o tempo limite, perdeu-se o valor, voltou-se então ao texto da reforma. Então não é obrigado mais nada, fica aqui do jeito que Deus quer, né? Aí o que acontece? Tem acordos e convenções coletivas. A própria reforma disse o seguinte: todo acordo e convenção, o que é acordado está acima da legislação. Se a legislação não está prevendo nada ou está prevendo alguma coisa inferior, foi acordado, foi acordado. Você, como dono de um estabelecimento aí de, sei lá, um restaurante, um botequinho, um sei lá o quê, você tem que seguir o que está na convenção coletiva e acordo coletivo, tá bom? Não tem pra onde correr. Mas não está na lei, não importa, está no acordo. Mas isso não está certo. Discute com os seus deputados que você votou e talvez eles te escutem e mudem isso de alguma forma, tá bom? De modo que as gorjetas integram a remuneração em seus valores, os seus valores incidirem em cálculo do fundo de garantia, né, que é uma lei, férias, 13º salário, contribuições previdenciárias. Na hipótese de gorjetas espontâneas, como o empregador nem sempre tem como saber de forma precisa, não tem aqueles lances dos 10% sobre o valor total, né? Ele não tem como saber, é espontâneo. O cliente foi lá e deu, né? Então, ele não tem como saber. Dessa forma, essas quantias oferecidas pelos clientes aos empregados, é comum uma previsão de valores estimados, ou seja, você faz uma estimativa, né, que vai estar lá nos acordos e convenções coletivas de trabalho. Então tem uma estimativa. As anotações de carteira de trabalho e previdência sobre a remuneração assim devem especificar o salário e a estimativa da gorjeta, tá bom? Artigo 29, primeiro da CLT. Perfeito, gente? Eu acho que nós vamos parar aqui nas gorjetas, já estamos aí com 44 minutos, não vou entrar em gratificações com vocês, porque também é bem grande. Vamos falar das gratificações a partir da próxima aula.
tá bom? Mas eu acho que o mais interessante dessa nossa conversa hoje, dessas duas aulas iniciais, é vocês entenderem essa diferença entre salário e remuneração, o que compõe essa remuneração, né? Por quê? Porque essa composição da remuneração é aonde eles vão pegar você na prova, tá? Então, talvez um probleminha qualquer vai jogar para vocês alguma coisa referente a essas complementações, que inclusive da próxima aula vem gratificações e outras tantas coisas, que eles podem pegar vocês nesses pontos específicos, porque são coisas às vezes que não são habituais, como por exemplo o salário in natura, né? O salário in natura, vocês viram, né, existe uma complexidade aí. Eu tentei falar isso de uma forma simples, mas leiam bastante sobre ele. Mas o salário in natura, ele dá margem à OAB de criar probleminhas ali para vocês, inúmeros, né? E esses probleminhas podem pegar vocês aí, sabe, naquele detalhe do trabalho ou pelo trabalho, aonde se vocês lembrarem desses dois aspectos, vocês vão entender que estão tentando pegar vocês ali de alguma forma, tá? Normalmente as questões trabalhistas, elas são questões razoáveis, né? Não são aberrações como outras que acontecem aí nos últimos anos com a FGV, mas mesmo assim acontecem algumas aí que são fora da caixinha. Então, para que evitar qualquer coisa e falar, não, o professor não falou nada, tá aí, tá bom? Tentei colocar o máximo possível para vocês de elementos, o máximo possível de referências para que vocês possam estudar essas referências em um determinado momento. Tentei fazer isso de uma forma simples, lógico, com palavras simples, mas se vocês tiverem dúvida, passem aí para mim no próprio canal, ou nos meus contatos, Instagram, ou qualquer outro, e eu vou tentar fazer o máximo possível para responder isso para vocês o mais rápido possível, tá bom? Agradeço imensamente vocês terem me deixado entrar novamente na casa de vocês, que esse mini curso, vou chamar assim, possa ser de utilidade para vocês, que, sabe, que não tem condição de pagar um grande curso, sabe, coisas estruturais assim, fantásticos, não que os cursos sejam ruins, como eu já disse, mas o que eu estou tentando aqui é ajudá-los de uma forma gratuita que vocês consigam chegar a vencer essa prova da OAB. Que você seja um dos 2 que está passando nessa prova dentre 10, tá? Nossa, é difícil, professor. Não é tanto se você usar a cabeça, tá bom? Gente, meu muito obrigado. Que Deus esteja com todos vocês. Que essa loucura que está acontecendo nesse mundo não esteja afetando vocês e não se deixem afetar por essa loucura, tá bom? Fiquem com Deus.